O nosso próximo painel é Wellness Economy em ebulição, crescimento capital e desafios do mercado. A gente sabe muito bem, isso já foi falado algumas vezes aqui na nossa Arena 2, que a economia do bem-estar está entre um dos mercados que mais crescem no mundo. Mas crescer é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio está em construir negócios consistentes, escaláveis e preparados para o futuro e para o longo prazo. Para conduzir essa conversa importantíssima, eu chamo ao palco, com os nossos aplausos, por favor, Fernando Ruas, CEO da Francal e executivo com ampla experiência em estratégia, gestão e desenvolvimento de negócios. Muito obrigada, Fernando. Fique à vontade. Convido também Rodrigo Rocha, aplausos, por favor, para ele, que é empreendedor, investidor e fundador da Athlete Advisor Venture, com atuação destacada na interseção entre saúde, tecnologia e inovação. E, por último, mas não menos importante, Lívia Cunha. Lívia, por favor, vem para cá. Ela é empreendedora, investidora e fundadora da Cuco Health, reconhecida pela Forbes e referência em transformação digital da cadeia farmacêutica. Sejam todos muito bem-vindos. Fernando, o comando está com você. Olha só, meu primeiro painel como mediador. Eu sempre estou do outro lado da mesa, mas eu acho que é um tema que faz parte do nosso cotidiano aqui na Natural Tech. Vocês estão vendo, né, essa feira, o pulsar do que está acontecendo nesse mercado, e eu tenho duas pessoas aqui, oriundos da área de saúde. Eu acho que trazem uma visão muito importante para a gente do que é o wellness agora como um todo, né? Não só olhando para esse pedaço aqui, mas como um sistema. Aliás, vou pegar emprestado a sua frase, um sistema de decisões, né? Eu acho que você vai aprofundar sobre isso, Rodrigo. Bom, as apresentações já foram feitas, eu vou direto para o primeiro ponto aqui, para a primeira pergunta. E aí, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho da experiência de vocês também, eu acho super válido para contextualizar todo mundo aqui. Então, quando a gente fala de Wellness Economy, agora em 2026, do que a gente está falando exatamente? Né? Uma nova indústria, uma nova camada do setor de saúde, ou nós estamos falando de uma mudança cultural, uma mudança de cultura e de consumo? Eu vou deixar primeiro a Lívia e aproveita também um pouquinho para falar da sua trajetória. Eu acho que vai enriquecer a resposta. Legal, obrigada. Vocês me escutam? Sim? Bom, é um prazer estar aqui. Uau, né? Que evento maravilhoso. Chegando no estacionamento até percebi que ele está muito mais lotado do que os eventos de saúde que a gente costumava vir aqui, né? Então, isso já mostra essa mudança importante. Eu venho da área da saúde, fiz uma startup, uma health tech, que chamava Cuco, foi vendida para a Raia Drogasil, RD Saúde, fiquei lá como diretora um tempo, e agora estou saindo num movimento para empreender e investir novamente em iniciativas de wellness. Eu vejo que, vindo do mercado da saúde, eu estava, na verdade, no mercado de doença, né? A gente tratava como mercado de saúde, mas ele, na verdade, era um mercado muito B2B, que controlava doenças ou buscava todas as formas possíveis de controlar doenças de pessoas que não entendiam que estavam doentes e não queriam cuidar daquilo, né? Então, era muito difícil de fazer acontecer. E agora, com toda a mudança de comportamento e de consumo, vejo uma oportunidade muito maior em wellness quando a gente coloca o protagonista dessa história no centro, que são as pessoas querendo cuidar da própria saúde, buscando soluções. E mais do que isso, né, na saúde e doença, você não tinha a recompensa imediata para a pessoa que decidia tomar o remédio de pressão, ela não via que a pressão dela estava sendo controlada. Em wellness, a gente tem uma perspectiva muito diferente. As pessoas, elas escolhem e elas apostam na sua saúde, e elas percebem e ganham as recompensas quase imediatas de fazer aquilo. Então, para mim, na minha visão, ela passa por todos esses caminhos, né, de mudança de mercado, mas principalmente vem da potência e da força do consumidor escolhendo fazer o movimento de saúde e não de doença. Perfeito. Bem, Rodrigo, eu vim de uma família fundadora na área de saúde. Minha família foi um dos fundadores da Amil.
Então, desde os 17 anos, comecei trabalhando lá, passei por diversas áreas. Em 2014, em 2012, a gente vendeu a empresa para a United Healthcare, um dos maiores grupos de saúde do mundo. Toda a minha família sai e eu vou morar nos Estados Unidos 8 anos trabalhando para eles, cuidando de mercados globais. Os americanos decidem vender de novo depois de muito tempo. Eu faço um ano de transição, saio, falo, não quero mais trabalhar com saúde, cansei disso, 20 e poucos anos. Fui para a China, visitei várias empresas lá, viro embaixador da Endeavor e a primeira coisa que vem, uma enxurrada de startups de saúde querendo conversar e tudo mais. Eu falei, cara, não tem como fugir disso. E a minha visão é exatamente a sua. A gente vivia no mercado de doença e desde a pandemia, desde 2019, a questão de self-care vem crescendo muito. O sistema o mundo wellness, que a gente fala assim, é um mundo hoje que é mais ou menos 6,8 trilhões de dólares. Se a gente fala em termos de crescimento, está crescendo 100% ao ano desde a pandemia. E a oportunidade para você ver, primeiro país em wellness, Estados Unidos, segundo China, terceiro Alemanha, quarto Japão, Brasil é só o 11º. E mais interessante ainda é o seguinte, que se o mercado wellness fosse um país, ele era o terceiro maior do mundo, logo depois da China, para você ver a importância e o crescimento desse ambiente. Então é inevitável. E hoje pensar em saúde, você não pensar em empoderamento do usuário, com os wearables que tem aqui, por exemplo, eu uso 2, eu sou meio biohack, assim, adoro usar as coisas, testei um monte de produtos aqui, é uma coisa fenomenal. Então, assim, é uma coisa que veio, tem seus desafios, como tudo, e está crescendo cada vez mais. Quando a gente fala crescimento de 6% ao ano, é uma coisa marcante. E, Rodrigo, quando você fala que o wellness se tornou um sistema de decisões, eu achei um conceito muito preciso, né? Aprofunda um pouquinho mais para a gente que você pensa sobre isso, olhando esse pessoal que está aqui, né? Pensando nessa galera que está aqui, fazendo decisões aqui do que elas vão colocar ou colocar nas lojas, ou consumir, ou prescrever, né, para os seus pacientes. Aqui a gente tem um universo de profissionais da saúde também gigantesco. Mas o que você quis dizer com sistema de decisões? Eu acho que, primeira coisa, acho que o sistema de saúde como um todo ele é muito fragmentado. E essa fragmentação cria desperdício, fraude, abuso, e por isso que a saúde passa a ser tão caro. E quando a gente fala em saúde, a gente simplesmente esqueceu uma coisa muito importante, que a Lívia tocou num ponto muito importante, que é você, usuário. E você, usuário, estando no centro desse sistema de poder, de empoderar ele para tomar essas decisões, é fundamental. Então, ele, de uma certa forma, vai conseguir quebrar essa fragmentação. Porque ele vai conectar tudo. A gente está começando a falar agora de Open Health, uma coisa que em finanças já aconteceu. Você vai num hospital, você vai num laboratório médico que está tudo fragmentado, você não tem seu exame, você que tem que... E essa briga de quem esses dados é muito fragmentada e acaba sendo ineficiente. Então, é inevitável que a saúde vai ser, de uma certa forma, um ecossistema, de uma forma integrada, e o usuário no centro disso com um protagonismo muito importante. Excelente. E Lívia, com essa experiência, né, de ter criado uma empresa, passado por um M&A, essa trajetória toda e agora desembocando aqui no wellness e farejando aí o novo momento, a nova oportunidade, o que você acha que isso te ensinou e que você não saberia se você não tivesse feito esse caminho, que às vezes não é um caminho tão convencional, de ir para o empreendedorismo já cedo? Quando eu falo que estou olhando um novo negócio e que ele é muito mais para o mercado de bem-estar, de wellness, as pessoas falam assim para mim, nossa, mas você vai mudar de mercado? Né? Que coragem, mudar de mercado. Ninguém associa, né, saúde a... Engraçado mesmo, é o mercado de doença versus o mercado de busca pela saúde. Mas eu acho que eu aprendi muita coisa em saúde que não funcionava justamente pelo ponto da pessoa mais interessada que vai consumir
não querer fazer parte daquilo, né? Então, quando a gente tinha um cenário que a Cuco, a minha antiga empresa, né, a gente tinha um objetivo que era o objetivo de fazer com que as pessoas tivessem maior adesão ao tratamento que foi prescrito pelo médico. Então, ela tinha uma doença, ela tinha um medicamento que ela tinha que tomar, que era chatíssimo tomar um medicamento ruim, né? Não era uma experiência, nem podia ser por conta, né, de não incentivar a automedicação, mas, enfim, era um desafio de adesão. A pessoa não queria fazer aquilo. E aí, os caminhos que a gente encontrava lá atrás, eles estavam muito mais conectados a qual é o jeito que a gente manda a pessoa fazer isso. E aí a gente ia para o B2B. Então, a operadora vai mandar. Então, a empresa vai mandar. Então, a gente tinha que sempre buscar alguém intermediando essa cadeia que pudesse fazer com que o nosso produto fosse distribuído. Diferente do que a gente está falando agora, né? A gente já começa a conversa com quem quer consumir. E aí, onde eu acho que tem um aprendizado que eu carrego. Saúde, bem-estar, longevidade, o que for, nunca é uma questão isolada. Não dá para a gente também pensar que é mais fácil e só trazer soluções para o usuário final, sem pensar em todo o entorno que ele vive, né? Então, por que eu falo isso? Eu vejo muitas soluções saindo no mercado com um investimento altíssimo em branding e uma pegada muito legal e que conecta muito bem com uma comunidade, mas que não tem um produto que entrega a qualidade por trás que precisa entregar, né? Então, o meu grande aprendizado aqui é como que a gente pensa num ecossistema de credibilidade para essas soluções que a gente está construindo. E para isso é fundamental a gente trazer para a mesa os profissionais de saúde nessa conversa. Não é só entender que a sua solução é uma solução D2C e você só tem que se preocupar com as métricas do seu e-commerce e como você vai conseguir vender mais aquele produto. Mas na jornada daquele consumidor, como que eu endosso com credibilidade, primeiro conquistando nutricionistas, primeiro conquistando médicos que fazem parte desse ecossistema. Então, essa conversa que o Rodrigo muito bem fala, né, de começar o paciente fazer esse movimento, o consumidor fazer esse movimento, eu acho que o aprendizado que eu trago ele vai fazer o primeiro movimento, mas para que a fidelização aconteça, para que a sua empresa seja uma empresa longeva, que você possa estar anos no mercado competindo com essa competição toda, é fundamental você criar um ecossistema robusto. E aí passa pela credibilidade dos profissionais de saúde. Eu acho que você levantou um ponto que eu vou sair um pouquinho do roteiro aqui, que tem um link aqui com o evento. O profissional de saúde, eu tenho um médico, o médico por excelência já é um prescritor, já existe uma indústria farmacêutica organizada para que, né, isso funcione. E quando a gente fala dessa outra ponta, né, e onde agora a nutricionista está, onde o nutrólogo, onde o pessoal está atuando muito mais numa coisa, primeiro preventiva, mas também de mudança de estilo de vida, quer dizer, de curar aquela doença, de curar aquele comportamento, né, que leva àquela doença. Como é que você vê, primeiro, como é que vocês dois, né, veem o papel dessa nutricionista, como é que o mercado vê o papel dessa nutricionista como de fato prescritora? E aqui nesse evento, né, a gente, aqui na Francal, a gente bate muito nessa tecla com o expositor da necessidade dessa conexão com a nutricionista, né? Porque ela é de fato uma ponta fundamental para ele, né? Para entender o produto e para disseminar o produto dele da forma mais qualificada possível. Como é que vocês veem esse cenário, né? É uma mudança significativa que está acontecendo nesse mercado aqui especificamente e que é um pouco diferente da medicina tradicional, né? Da forma como as farmacêuticas fazem esse tipo de trabalho. Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que a gente tem que dar um passo antes. Eu até escrevi um artigo recentemente para a Época Negócios que eu acho que o grande desafio daqui para frente se chama ciência, que isso a medicina tem muito. Eu acho que isso que a gente tem que trazer para essa cultura wellness. E eu acho que quando a gente fala, que eu dei o exemplo aqui de 7 trilhões, você traz um monte de ripado, um monte de aventureiro para o mercado, um monte de marca que é bonita, mas que não tem dados científicos.
E para você não ter dados científicos, vai ser é lindo, você vai ganhar corrida a curto prazo, a longo prazo você não vai correr, porque é inevitável, o produto não é bom. Então o produto precisa ser bom, precisa ter dados científicos, e eu acho que antes de você chegar com o nutricionista, e eu acho que o nutricionista faz parte disso, o endócrino faz parte disso, é trazer evidência. Senão não adianta você construir marca, você ter dados e morrer lá na frente. Hoje eu vi uma coisa muito bacana aqui no stand da Liquids, que tinha uma pessoa correndo 15 quilômetros, você tinha um médico do lado, você tinha dados realmente científicos ali. Então isso é uma coisa bacana. E por isso que os atletas, por isso que o sucesso de uma marca dessa está acontecendo, porque se os atletas começam a utilizar, os nutricionistas começam a utilizar. Então, ter essa questão científica é muito importante. Alguém tem ideia aqui quantas marcas de whey protein tem no mundo? Perto de 2.000 marcas. 2.000 marcas. Será que a gente precisa de 2.000 marcas ou será que está uma coisa meio ripada? A Camila antes estava falando aqui no painel antes, que é a questão das canetinhas. Agora, todo mundo está proteína e tudo, mas exatamente, eu não consigo entender por que todo mundo está aí para um whey protein se agora a proteína está em tudo. Na água que a gente está tomando, você pega uma Mamba Water ali, tem proteína. Então, assim, essa questão de dados científicos para a base da sua estratégia daqui para frente é fundamental. E, de certa forma, isso vai separar o joio do trigo daqui para frente, né? Eu acho que a gente já vê isso acontecendo. E a Natural Tech, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui cerca de 30% dos expositores que estão aqui não vão estar aqui o ano que vem. Porque existe uma seleção natural do mercado, né? E vai de encontro com isso, Rodrigo, que você está falando. Já passou muita coisa aqui que você fica olhando e fala, puxa vida, da onde ele tirou isso, né? Como é que isso está embasado? E no ano seguinte já não mais está aqui, né? Eu acho que o consumidor está ficando mais crítico em relação a isso. Esperamos que ainda mais, né? Porque é importantíssima essa conexão da ciência, Lívia. E acho que uma mudança importante quando a gente pega a indústria de medicamentos para a indústria, né, de wellness em geral, é que os produtos de wellness, eles são produtos OTC, né, em sua maioria. Então, eles permitem a experimentação muito mais fácil pelas pessoas do que medicamentos, né? Então, você não via um paciente chegando para o médico falando, nossa, esse medicamento aqui eu gostei, né? Até porque o sabor do medicamento é horroroso, o nome já é feio, mas o sabor pior ainda, né? Então, agora não. Agora, eu acho que essas marcas têm uma grande oportunidade, diferente da indústria farmacêutica, que precisava contratar a força de vendas, né? As forças de vendas são gigantescas na indústria farmacêutica, de pessoas contratadas que vão até os médicos fazerem visitação. Diferente aqui na verdade, quem vai fazer a visitação e quem vai dar conhecimento para o profissional que aquele produto existe são as pessoas que estão consumindo. Isso é muito rico porque já vai levar o feedback delas sobre aquilo também. Não só, né? Eu gosto dessa marca, eu usei essa marca fez isso por mim. Lógico, boas marcas. Então, eu acho que é muito mais fácil, digamos, você envolver nutricionistas, profissionais de saúde na sua estratégia hoje, num mercado de wellness do que era no mercado de medicamentos. E a gente tem que aproveitar isso. Tem que ter o dado científico, tem que ter o endosso médico também. E como consumidor, eu também sou early adopter e freak adopter de todas as coisas. Gosto muito, né, do tema. Mas por quê? Porque ele me recompensa. Se eu entendo melhor como está meu ciclo, né, sendo uma mulher, eu sei como eu tenho que treinar na semana 1, 2, 3 e 4, isso vai me trazer resultado. Então, esse interesse das pessoas está muito genuíno e uma consulta vai ser muito diferente do que era. Não é uma consulta para prescrever. É uma consulta para vocês juntas descobrirem a melhor estratégia para aquele paciente a partir dos dados que ele está coletando e levando para você. Isso é muito rico. Você, como profissional, vai conseguir atingir um resultado muito mais fácil do que dar um tiro no escuro como era antigamente. Então, tem que saber aproveitar, né? Tem que separar o joio do trigo, tem que saber aproveitar. E, como marca, você também tem que jogar esse jogo, que vai ser um jogo que vai capilarizar muito mais rápido do que era na indústria de medicamentos. Só para acrescentar uma coisa que veio aqui na minha cabeça, tem 2 aplicativos nos Estados Unidos, um chama SupCo, que acabou de ser comprado pela Function Health, e outro chama Oasis. O que eles fazem? Você tira a foto do produto e ali já tem uma comunidade falando do produto. Se é bom, se é ruim, se tem algum produto que não vai fazer bem para você.
E o próximo passo dessa empresa, por isso que a Functional Health comprou, por exemplo, uma Supco, é que você vai cruzar seu exame de sangue com a suplementação que você vai tomando. Então, se tem um whey aqui e outro whey desse lado, eu vou saber se tem algum ingrediente ali que às vezes não é bom para mim. Então, essa questão de generalista também para todo mundo vai mudar daqui para frente. E o empoderamento, de novo, que a gente está falando, o empoderamento do usuário lá na frente, que não é mais burro, ele tem muita informação. Te garanto que grande parte aqui é usuário, tem muita gente usuário que não tem nada a ver com nada, que está aqui andando e provando, né, as coisas diferentes. Provando sabores, né, mas sem esse olhar. É isso. Bom, a gente vai falar de capital agora, né? Esse mercado aquecido, obviamente, o capital vai buscar onde está o maior crescimento, né? Para vocês, o que é um ativo de wellness, assim, para receber investimento, né? O que vocês entendem que é o principal ativo para um investidor, um fundo, olhar e falar, puxa, isso aqui vai ter escala, vai ter crescimento rápido dentro desse mercado, que já é o terceiro país do mundo, né? Como o Rodrigo disse. Eu invisto, né? Eu invisto em biotech. Então, o que eu busco é, nesse lado, ele é bem claro, né? A evidência científica é você mostrar que você tá realmente mudando o ponteiro com aquilo que você está se propondo. Inclusive, invisto numa empresa que chama Mir Science. Não sei se alguém aqui conhece, mas é uma empresa que está desenvolvendo uma molécula para sarcopenia, para aumentar a massa muscular, né? De um jeito bastante fenomenal, assim, tá, né, em testes bem incríveis, mas ela começa no mercado da doença, só que ela já olha para a oportunidade do mercado da saúde em si, né, que a sarcopenia é uma doença e as pessoas vão se beneficiar com essa molécula, mas lá na frente, massa muscular também é algo super difícil da gente conseguir ganhar, manter, né, então existe um outro mercado, então eu busco mercados que vão se abrindo, aproveitando a janela deste momento na carona da doença, digamos assim. Mas quando eu penso em wellness fora de biotech, uma coisa super relevante para mim, além do dado científico, né, é você ter métricas consistentes de fidelização. Porque conhecer um produto é muito fácil, né? Você tem uma base de clientes que experimentaram seu produto uma vez, mas há quanto tempo esses clientes estão? Qual é a recorrência deles? Qual é a fidelização que você consegue entregar para a maior parte da sua base? Isso, para mim, é um dos principais fatores que determinam se aquela empresa é uma empresa que vai surfar uma onda rápida ou se ela vai conseguir, ao longo do tempo, não só com os dados que está me mostrando, mas com todo o entorno que ela constrói, de uma comunidade bem engajada, profissionais de saúde endossando aquele produto. Perfeito, assim, eu acho que eu não preciso nem falar nada. Você matou exatamente isso. Eu acho que, primeira coisa, credibilidade. Você não vai investir numa coisa que até o nosso nome em risco. Então, credibilidade começa com tudo. Segundo, uma questão que realmente alguma causa, ter realmente alguma causa que aquele produto serve para alguma coisa e não é mais um produto que está entrando no mercado. Então, o exemplo que a Lívia falou de massa muscular é fantástico, porque é uma questão de longevidade. A nossa idade a gente vai perdendo músculo, vai perdendo equilíbrio, tombo. Tem uma fatia significativa de idosos que morrem por causa de tombo. Então, é fundamental. A terceira coisa é a comunidade. Quando você cria uma marca forte, você tem uma comunidade, que a comunidade leva a questão da LTV de você ter recorrência, né? Porque saúde não é a questão do poder do hábito, de hábito de consumo. E mudança de hábito não é uma coisa fácil. Então, eu acho que tudo isso linka e eu acho que é fundamental para uma estratégia de investimento. E aí, aproveitando, acho que complementa aqui com essa pergunta, os canais, assim, né? O que vocês enxergam como mais promissores, assim, né? Uma marca aderir a um modelo D2C, B2B, ou B2B2C. Tem gente querendo fazer tudo, tem gente fazendo um só. Muitas das pessoas que eu vejo, né, dos nossos clientes aqui na feira, meio que aconteceu, isso não foi uma estratégia, né? Ele nasceu com uma parceria com um influencer,
E aí depois ele tem uma dificuldade gigantesca de pensar, de entrar em outros canais, porque ele não entende como que se estrutura. Como vocês fazem essa leitura? Se vocês estivessem aí como conselheiros de uma startup que está aqui, por onde ela deve começar? Ou começa com um canal só, começa com vários? Como é que ela se estrutura para isso? O que vocês acham melhor? Você quer começar ou eu posso? Eu acho assim, é difícil ter uma receita, entendeu? Porque você vê marcas, por exemplo, tem uma cerveja americana que é para atleta, que chama a Fletcher, alguma coisa assim. Ela cresceu vendendo B2C direto, sem entrar nas grandes redes e vendendo diretamente, até depois ela entrou. A própria Pura Vida, quando começou, a estratégia era essa. A Liquids, quando começou, a estratégia era essa. Então, o que eu vejo é assim, que não tem receita, mas eu acho duas coisas. Achar uma vertical e investir nessa vertical. De novo, eu não sou investidor da Liquids não, mas eu acho que é um case a ser estudado. Começaram através de corrida, depois bicicleta, agora tênis. Então ele vai fazendo a vertical e vai conquistando a cebola, assim, sabe? Então, descascando a cebola. Então acho que essa é uma estratégia. Além disso, eu acredito muito no modelo do B2B2C, onde você escalona muito rápido. E aí existem vários modelos para isso. São os meus modelos preferidos também, mas nesse mercado eu acho que o melhor eu escolherei né, esse modelo, é o D2C. Mas ele é o D2C por quê? Porque você está resolvendo um problema daquela pessoa e você está começando um negócio. Então, quando você está começando um negócio, é muito bom você colocar sua energia em um lugar só. A Cuco era B2B2C, né? Então, o que acontecia? Eu tinha que agradar a indústria farmacêutica de um lado, mas era o paciente que usava o meu produto, mas ele estava conectado com o varejo, com as farmácias. Então, entendem que você acrescenta camadas de complexidade de quem você tem que agradar num momento que você está começando um negócio. Então, eu prefiro, né, e nesse movimento, começar com e resolver um problema, como o Rodrigo bem falou, né, muito bem resolvido daquela pessoa, conhecer bem aquela pessoa e depois ir construindo canais de distribuição. O modelo de negócio ser fixado no D2C, mas canais de distribuição que incorporam essa empresa estarem no B2B, estarem em empresas parceiras que podem aí distribuir mais o seu produto se isso for necessário, né? Perfeito. Esse é um grande... Tem muita gente precisando de mentoria sobre esse assunto aqui, né? Eu vejo gente com um produto excelente errando essa estratégia e pondo o negócio numa situação delicada. Vocês vieram de um setor que olha para a doença, né? Vocês já falaram aqui, para o tratamento, para o cuidado depois. O wellness olha para o outro lado, né? Como também já foi falado, a prevenção, a promoção, o estilo de vida. Na prática, o que essa travessia, né, de uma coisa para outra ensina? O que quem só ficou no wellness não consegue ver? E o que o setor de saúde ainda tem dificuldade de aprender com o wellness? Então, eu acho que, como é que faz esse match aí, né? O que cada um tem a aprender com o outro, né? Eu acho que, vamos lá, de saúde para cá, eu acho que é uma coisa que a gente já colocou na mesa, que é a ciência. Eu acho que trazer ciência para esse mundo wellness é fundamental. E eu acho que é o futuro e já vejo marcas trabalhando com isso. E, para o outro lado, eu acho a questão de comunidade. A saúde do nosso lado tem pouco comunidade. E a comunidade é fundamental e faz parte da saúde. Um dos pilares da saúde, que o pessoal está falando agora, é a questão social. Então, a social é a questão da comunidade. Então, eu acho que o mundo da saúde, que é da doença, como a gente fala, precisa aprender com wellness essa questão de construção de comunidade. Agora, vou explorar um pouquinho mais, Rodrigo. O jeito com que a gente é abordado pela medicina hoje, né? Então, dificilmente você vai num profissional que tem uma visão holística. Dificilmente, né? Claro, quem tem acesso aos melhores médicos, eu estou falando da saúde como um todo, né? Tanto da saúde privada quanto da saúde pública, né?
Você não acha que isso também é embora exista no setor wellness um excesso de modismos, de uma coisa integrativa, meio sem evidência científica, mas eu acho que tirando esse exagero e essa seleção natural que precisa acontecer, tem um olhar holístico interessante, que eu não vejo isso disseminado entre os médicos, né? Você concorda comigo que tem aí uma necessidade da medicina mudar, né? Mudar o olhar dela, né? A prática clínica, né? Hoje nós, com o modelo de saúde que a gente tem, a consulta é muito rápida, ele não faz uma anamnese, ele não olha o histórico, tem o problema dos dados que são descentralizados, quer dizer, nós temos problemas aí também grandes para fazer essa conexão e chegar nesse lugar que a gente sabe que dá para chegar, que daria até para chegar mais rápido se tivesse um movimento olhando para isso, né? É profundo isso, eu acho que daria para ficar conversando 1 hora sobre esse assunto aí, mas isso vai desde modelos de incentivos errados, eu acho que isso é uma peça-chave no sistema de saúde, como é pago o médico, como é pago... Você paga fee for service, não paga o desfecho, enfim, é um mundo à parte. Essa é uma coisa. Outra é a questão da fragmentação. O hospital não fala com o laboratório não fala com o médico não fala com É tudo... E, de novo, incentivo. O médico tem um incentivo, o hospital tem o seu incentivo, o laboratório tem o seu incentivo, e cada um por si. Não coloca o cliente no centro do negócio. Então, navegar no sistema de saúde é complexo e, infelizmente, essa bagunça toda faz com que quem vai pagar a conta é a gente. E a saúde fica muito mais cara, por causa que tem desperdício, tem fraude, tem abuso e aí vai. E pela tua experiência, existe algum lugar do mundo, alguma empresa, algum país, algum case que trabalha isso de uma forma melhor? Não, tem. País é difícil, acho que cada um tem... Você pega, sei lá, o sistema de saúde do Canadá, é uma referência, aí funciona... Aí o outro fala, não, mas é Suíça. Cada um fala, acho que tem seus prós e seus contras, cada um. Agora, de uma empresa que espelhou muito a Mil lá atrás, é a Kaiser Permanente, que é um modelo verticalizado, integrado, entendeu? É uma coisa... Você tem mais uma visão holística, realmente as pessoas tratando para não ficar doente, tem uma questão de comunidade. Eu acho que é um case à parte, entendeu? Mas eu acho só um ponto, né? Eu acho que todo o problema ainda está nos incentivos. Total. Porque hoje, lá atrás, por que a gente não integrava, né? Por que vários projetos de ter um Open Health foram por água abaixo? Porque a gente não tinha tecnologia também para fazer isso, né? Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem o paciente mais interessado, a gente tem um movimento que está tudo favorável, mas os incentivos são incorretos, né? Então, isso trava muito o mercado de saúde, é muito difícil de andar. Perfeito. Bom, chegando próximo aí do final, mas acho que se vocês pudessem dar um conselho para uma marca emergente aqui da Naturaltech, que ela quer crescer com capital, né, mas sem perder essa confiança, qual que seria o conselho que vocês dariam? Quer começar? Acho que passa por tudo que a gente falou aqui, né? Não joguem um jogo de curto prazo. É fácil fazer isso acontecer rápido. É muito fácil você fazer uma marca legal, você colocar essa marca no mercado, você investir nas estratégias certas de marketing e atingir muita gente. Mas pensem no longo prazo mesmo, né? Primeiro, para quem que eu estou fazendo isso? Quem é a pessoa beneficiada na ponta que precisa da minha atenção e qual é a jornada de consumo dessa pessoa. Então, hoje ela precisa disso, mas daqui a pouco ela vai precisar disso. Pensem lá na frente, eu acho que isso para qualquer negócio que a gente faz, né? E não sejam seduzidos por aquilo que a gente olha para o lado e parece tão fácil escalar uma marca e parece tão fácil fazer um negócio dar certo, né? Quantas vezes a gente não olha e pensa, como que esse negócio nasceu ano passado, está faturando X milhões, então deve ser muito fácil de fazer. Em saúde, não é assim. Em saúde, a pessoa que consome,
ela entra no negócio, mas se você não dá motivos constantemente, motivos reais para ela estar ali com você, ela pode olhar para o lado e abandonar você muito facilmente, né? E o que é um motivo real em saúde? É você entregar transparência e verdade, né, daquilo que você está fazendo. Então pode demorar um pouco mais, pode ser um pouco mais desafiador, pode ser papo careta. A gente está aqui falando tanto da importância de você fazer um estudo, de você mostrar que aquilo ali funciona. Se funciona, né? E se não funciona, eu acho que nem devia estar no mercado. Mas invistam nisso, invistam no longo prazo. Esse é meu principal conselho de uma empreendedora que fez um negócio investindo no longo prazo lá atrás, vendeu para a Raia Drogasil, né? Teve uma jornada de longo prazo, valeu muito a pena. Exato, eu acho que tem que entender que meio modelo chinês, sabe? Não é uma corrida de 5 km, de 10 km, é uma maratona, e a maratona dói. Então tem muito treino, tem muito estudo, tem tudo isso. E começar pela base. E a base é fazer um produto muito bom, com estudo científico, que prove que aí a mídia vai bater, o concorrente vai bater, alguém pode testar, vai fazer o que quiser. E aí você vai construindo, vai construindo. E foco, porque às vezes você está aqui nessa feira, você fala, alguém está fazendo suco de proteína. Mas o outro está fazendo pão com proteína. Será que não é melhor eu diversificar? Não, vamos fazer o foco, vamos dominar esse segmento. Desse segmento a gente vai expandindo depois, ou não também, entendeu? Porque você vê grandes aquisições estão acontecendo exatamente para a grande precisa ocupar um buraco que não tem e está comprando exatamente aquela vertical. Então, não tenta ser tudo para todos, que vai custar muito dinheiro para você para competir, e você não vai conseguir ser bom em tudo. Esquece. Seja bom em um produto. A história do pato, né? Bom, olhando aqui os próximos 3 anos, qual a maior oportunidade e o maior risco na Wellness Economy aqui no Brasil? Como é que vocês veem isso? Bom, maior oportunidade para mim, falando como mulher, ainda é entender as mulheres modernas e a vida que elas têm, que não cabe uma rotina que parece que a gente está no spa e que, assim, tem coisas que não cabem, né? Não dá. A gente precisa entender e fazer a jornada real dessa consumidora e se adaptar a isso, e não fazer produtos e esperar que ela tenha um fomo horroroso de não conseguir participar daquilo ali. É muito ruim, né? Eu tô vendo as mulheres assim, porque as marcas têm uma grande oportunidade de olhar para isso de um jeito diferente e ocupar esse espaço, né? Mas para isso tem que ter verdade, para isso tem que ter a questão científica também. Então, na minha visão, só sendo uma mulher para construir isso, né? Não dá para você não ser e não viver e querer trazer alguma coisa para o mercado. Acho que, para mim, esse é um espaço de oportunidade, porque consumo muito, não encontrei ainda coisas que caibam na minha rotina do jeito que precisariam caber, né? E maior desafio a gente já falou, né, Rodrigo? Mas vai lá. Não, acho que é perfeito. Eu nem combinei, mas a minha resposta era exatamente isso. Acho que a saúde da mulher foi esquecida há muito tempo. E agora está começando um movimento de todo mundo começar a prestar atenção na mulher, principalmente quando a gente fala em pré-menopausa, menopausa, saúde sexual e outras coisas. Eu acho que tem uma oportunidade gigante, poucas pessoas exploram, é só andar aqui que você vai ver. Não sei quantos stands tem aqui, mas eu vi 1 ou 2 que focam em mulher aqui. Então, assim, existe uma oportunidade gigante nesse mercado. E eu acho que o risco é isso, é o placebo. É a economia ciências contra essa economia wellness, que é o grande risco. E não tenta jogar esse jogo, porque a longo prazo você vai morrer. Eu vou fazer, como sobrou um tempinho, um pinga-fogo aqui, rapidinho, tá? Uma tendência de wellness, vou fazer primeiro para a Lívia e depois você, Rodrigo. Uma tendência de wellness subestimada. Monitoramento de ciclo feminino para treino. Rodrigo?
Eu acho que glicemia, expandir a questão de mensuração de glicemia, de pico de glicemia para performance e longevidade para todo mundo. Existem algumas startups começando a surgir. Inclusive o Fred, que é o founder, o CEO, o fundador da Track and Field, está com um investimento desse. E é super interessante a tese dele. Legal. Uma tendência agora superestimada, Lívia. Deixa o Rodrigo responder essa é complexa, assim. Eu tenho uma opinião, mas não está formada também. Então eu vou meio que jogar aqui. Eu acho que peptídeos ainda é uma coisa que eu tenho medo. Legal. Vai fugir, Lívia, da pergunta? Eu acho que nessa linha, né? Eu acabei de voltar da Coreia, numa feira e o skincare coreano tá assim, qualquer coisa que fala que é coreano, querem provar, né? E foi muito louco, assim, porque eu tava lá na feira com essa cara de brasileira e eles me assediavam, assim, eu quero ir pro Brasil e a gente quer ir pro Brasil. Marcas que era zero comprovação que funcionava, né? Aí eu perguntava um pouco mais e aí falavam que a gente usa PDRN, a gente usa... São as palavras mágicas, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras mágicas para poder defender e criar uma marca e apostar o seu dinheiro naquilo antes de, assim, acho que é na linha do peptídeo, né? É fantástico você falou isso, porque teve hospitalar agora, recentemente. Eu fui lá também, fiz uma apresentação, e aí uma empresa chinesa, que eu não sei nem falar o nome, veio falar comigo. E eles estavam fazendo uma coisa que era tipo um peptídeo que você botava aqui de uma injeção e que realmente a pele ficava, realmente, segundo eles. Falaram, não sei o que, eu falei, tudo bem, excelente. Mas está registrado na China? Não, eles fazem outras coisas também. Não, ainda não, mas a gente está em teste em macaco, tá, não sei o quê, mas aqui no Brasil, será que a gente não consegue colocar? Eu falei, cara, esquece. Eles acham que o Brasil é terra vai sem empurrando, lei, entendeu? né? Teste em macaco, e dá para colocar aqui, até ficou ruim a frase. Mas é isso, não tem teste, vamos fazendo, vamos... A última, essa é para responder com uma frase só, acho que é a mais fácil aqui, né? Qual que é o maior gargalo para o Brasil capturar mais valor nesse mercado? É difícil. Não sei. Achei que era mais fácil. Não sei. Eu acho que o gargalo... Acho que gente boa tem. Eu acho que empresas boas tem. Eu acho que o capital... Não sei se tem, entendeu? Para investir em tanto assim em empresas de wellness. Eu acho que o capital hoje... Se você pegar... Isso tem um estudo da Carta que fala que o capital hoje está indo para fintechs. E segundo saúde, mas quando saúde a gente fala ainda, a gente está muito em health techs ainda, entendeu? E o wellness não está nem entre os 5, 6 primeiros. Então acho que ainda falta um pouco de capital. E talvez falta o capital porque ninguém quer arriscar. É um capital, mesmo sendo uma venture capital, não sei o quê, é um capital muito de risco. E, de novo, consumo, mudança de hábito, é meio complexo. Também acho, porque... E aí, trazendo um pouco de experiência na linha de frente, conversando com venture capitals, né, nessa minha nova jornada. Ninguém quer investir em produto físico, né, tem medo do Brasil, medo da logística, medo do imposto, medo de tudo que a gente vive aqui. Acho que capital ainda, por enquanto, é o principal. Então ótimo, gente, fomos... Só uns segundinhos estouramos. Muito obrigado por todo mundo ter prestado atenção. Eu acho que o assunto é maravilhoso. Isso aqui vai ficar gravado, depois vai para os nossos canais. Aproveitem, tem muita riqueza aqui. E se vocês tiverem perguntas, depois vocês podem mandar direto para Francal. Pode mandar até para o meu e-mail, que eu encaminho para eles, fernando.ruas@francal.com.br. E eu acho que é um assunto tão rico e às vezes você está aí ouvindo o empreendedor, tem uma dúvida crucial e eles podem ajudar. Eu acho que eles vão ter prazer em ajudar. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Lívia. E vamos para o próximo agora, né? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal.